Minha nossa torcedor do Santos, hoje tem notícia quente. São 5 informações que vão te deixar de cabelo em pé. Tem desfalques importantes contra o Bragantino, declaração bombástica de ex-jogador, Neymar dando aquela cutucada fora de campo e para fechar, uma ótima notícia que você precisa saber. Então, se você ama o Peixão de coração, assiste até o fim e me conta nos co. O momento é de recuperação, de renascimento. O Peixe vinha patinando, ameaçado de novo por aquela sombra que todo santista não suporta nem ouvir falar, o fantasma da Série B. Mas com a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o time parece ter retomado a confiança, voltou a competir com mais intensidade e já mostra evolução. Só que nem tudo são flores, e como sempre acontece com o Santos, as notícias boas vêm acompanhadas de alguns problemas que tiram o sono do torcedor. Vamos começar falando do próximo desafio, o jogo contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, no domingo. Jogo difícil, contra um adversário que briga na parte de cima da tabela, e que exige força máxima. Só que o Santos não vai ter força máxima. O técnico Vojvoda ganhou dor de cabeça porque perdeu jogadores importantes. Gabriel Bontempo, uma das maiores promessas recentes do clube, sofreu uma lesão muscular grau 2 no adutor da coxa. O garoto de apenas 20 anos vinha pedindo passagem, chamando a responsabilidade e animando a torcida, mas agora virou dúvida não só para o jogo contra o Bragantino, como também para os próximos. Existe a expectativa dele iniciar a transição para o campo já nesta semana, mas a previsão realista é de retorno apenas contra o Grêmio, no dia 1º de novembro, e ainda assim vai depender de como o corpo dele vai responder nos treinos. E não é só Bontempo que preocupa. O torcedor que viu o clássico contra o São Paulo sabe do que eu estou falando. Vitor Hugo, o meia que chegou por empréstimo do Flamengo e já tinha se tornado titular em 2 partidas seguidas, saiu machucado ainda no primeiro tempo. Ele vinha se destacando, parecia pronto para assumir um espaço importante nesse meio-campo, mas agora também deve ficar de fora. Os médicos ainda vão avaliar com mais calma, mas tudo indica que Vojvoda não poderá contar com ele diante do Bragantino. Como se não bastasse, Neymar segue fora. O camisa 10 santista, que voltou com status de craque mundial, ainda se recupera de uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita. O prazo mínimo para o retorno é de 1 mês, e ele já iniciou o tratamento, mas não há chance dele reforçar o time nesse momento tão decisivo. É um desfalque pesado, porque mesmo sem estar no auge físico, Neymar em campo sempre atrai marcação, muda a dinâmica do jogo e empurra a torcida junto. O Santos, que hoje está na 14ª posição com 26 pontos, sabe que essa sequência de jogos vai definir o rumo no Brasileirão. Bragantino fora, Grêmio em casa, Ceará fora, Corinthians em casa e Vitória em casa. São confrontos que podem afastar o time de vez da zona de rebaixamento ou complicar de novo a situação. É aquela hora em que o torcedor segura a respiração e vai jogo a jogo. Mas nem só de campo vivem as notícias do Peixe. Fora dele, um ex-jogador abriu o coração e não poupou palavras para criticar o clube. Gil, que se aposentou recentemente, não guardou mágoas em segredo e falou tudo em entrevista à Record TV. E o que ele disse foi pesado. Gil lembrou do jogo contra o Vasco pelo Brasileirão em agosto, quando acreditava que seria titular. Ele treinou bem, se preparou e estava confiante. Mas na hora H foi preterido. Quem entrou foi Luizão e o Santos acabou sofrendo aquela goleada histórica por 6-0 no Morumbis. Gil não segurou a revolta. As 2 últimas semanas de Santos para mim foram as piores da minha carreira. Fiquei 3 meses sem jogar, depois joguei 2 partidas seguidas. O jogo que achei que iria jogar contra o Vasco, treinei bem durante toda a semana. Na hora de jogar eu não jogo, aquilo ali me desanimou legal, desabafou o ex-camisa 4. Ele foi ainda mais duro, dizendo que se sentiu traído pela comissão técnica da época. Eu achei que foi trairagem de tudo, principalmente da comissão técnica que estava disparou, fazendo referência a Kleber Xavier, que comandava o time naquele momento. Pouco depois dessa goleada, Kleber acabou demitido, mas a mágoa de Gil permaneceu. Vale lembrar que Gil chegou ao Santos em 2024, ajudou no acesso à Série A e tinha renovado o contrato automaticamente para 2025. Teve momentos importantes, mas também ficou de fora em boa parte da temporada, especialmente quando Kleber assumiu. Com problemas pessoais e uma queda de rendimento, acabou sendo reserva na maior parte do tempo, até tentar voltar justamente naquele jogo fatídico contra o Vasco. No fim, foram 68 jogos com a camisa santista, 1 gol marcado e uma rescisão de contrato confirmada no início de setembro. Para a torcida, fica a lembrança de um zagueiro que mesmo com altos e baixos,
teve papel fundamental em um dos momentos mais importantes da história recente do clube, o retorno à elite. E se Gil falou fora de campo, dentro das redes sociais Neymar também deu o que falar. Mesmo lesionado, o camisa 10 do Santos não deixou passar a premiação da Bola de Ouro realizada em Paris. Ele viu o amigo Rafinha, do Barcelona, ficar apenas em quinto lugar e não perdoou. Rafinha em quinto é sacanagem demais, comentou Neymar em uma publicação do jornalista Eduardo Semblano. E vamos combinar, Rafinha teve uma temporada absurda. Foram 34 gols e 25 assistências em 57 jogos pelo Barcelona, sendo 13 desses gols na Champions League, onde foi artilheiro. Uma performance histórica que poderia muito bem ter rendido a Bola de Ouro. Mas quem levou foi Ousmane Dembélé, do PSG, com 35 gols e 16 assistências em 53 jogos, além de títulos importantes. Segundo lugar ficou para Lamine Yamal, terceiro para Vitinha, também do PSG, e quarto para Salah, do Liverpool. Neymar, ao defender o amigo, também expôs um ponto que incomoda muita gente. Será que a Bola de Ouro premia realmente quem mais brilhou individualmente? Ou pesa demais os títulos coletivos? Fica esse questionamento no ar. E o Brasil, apesar de ter grandes jogadores, acabou não brilhando tanto na premiação. Vinícius Júnior, que no ano passado foi vice e eleito melhor do mundo pela FIFA, ficou apenas em 16º. Outro destaque foi o jovem Estevão, ex-Palmeiras, que ficou em quarto lugar no prêmio de melhor jogador jovem, atrás de Yamal, que foi bicampeão. Ou seja, Neymar fora de campo continua sendo Neymar. Fala o que pensa, provoca, defende quem gosta e gera debate. Torcedor santista, o cenário é esse. Dentro de campo, o time precisa superar desfalques importantes e seguir mostrando evolução com Vojvoda. Fora dele, um ex-jogador deixa claro que nem tudo foi flores no vestiário. E o craque do time, mesmo sem jogar, continua dando as cartas na conversa mundial do futebol. Agora eu quero ouvir você. Como o Santos deve lidar com tantos desfalques contra o Bragantino? Você acredita que Vojvoda vai conseguir manter a sequência positiva mesmo sem bom tempo? Vitor Hugo e Neymar? E sobre Gil, você concorda com as críticas que ele fez à comissão técnica? E claro, o que achou do comentário do Neymar sobre Rafinha na Bola de Ouro? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a sua voz faz a diferença. E se a torcida do Santos já estava preocupada com desfalques importantes, ao menos uma boa notícia chega do CT Rei Pelé. Depois de semanas afastado por conta de lesão, o volante William Arão finalmente deve voltar a treinar com o elenco. Quem confirmou essa informação foi o jornalista Wagner Frederico, que recebeu a apuração diretamente de dentro do clube. O que está programado é que William Arão volta a treinar normalmente com o grupo hoje, terça-feira 23. É o que me informaram, revelou. Arão, que estreou justamente contra o Flamengo, não conseguiu engrenar no Santos. Uma lesão muscular atrapalhou sua sequência e, para piorar, começaram até a surgir rumores de que poderia haver uma rescisão contratual antecipada, já que o jogador não estava conseguindo ficar à disposição. Agora, a expectativa é que o volante volte a mostrar serviço, até porque, convenhamos, o torcedor ainda espera ver o que ele realmente pode oferecer vestindo a camisa do Peixão. Esse retorno é visto como um reforço importante para Vojvoda, que terá mais uma peça no meio-campo. E vamos lembrar, o treinador, recém-chegado, já caiu nas graças da torcida. A vitória no clássico contra o São Paulo não apenas deu moral, mas também ajudou a afastar o time da zona de rebaixamento. O argentino chegou justamente no momento em que a torcida pedia uma mudança de rumo. E Alexandre Matos atendeu ao clamor trazendo o comandante que já era sonho antigo do santista desde a época de Fortaleza. Enquanto isso, nos bastidores, outra situação chamou a atenção: o futuro de Miguelito. O boliviano, que chegou cercado de expectativa e até chegou a ser utilizado, mas sem grandes oportunidades, tomou sua decisão. Hoje emprestado ao América Mineiro, onde vem tentando ganhar espaço, ele já deixou claro ao Santos que não pretende retornar. O motivo? A forma como se sentiu tratado na Vila Belmiro. Segundo a apuração do Bolavip, Miguelito quer usar esse período no América para se destacar e, a partir da próxima janela de transferências, buscar uma chance no futebol europeu. Para ele, o ciclo no Santos não faz mais sentido, já que nunca teve a sequência de jogos que esperava, mesmo sendo convocado frequentemente para a seleção da Bolívia. É mais uma novela que mostra como o Santos, em meio a tantas dificuldades financeiras e técnicas, acabou perdendo jogadores que poderiam render, mas que na prática, nunca tiveram espaço para mostrar serviço. E agora, para a torcida, fica aquele sabor amargo de imaginar o que poderia ter sido e não foi.
No fim das contas, a verdade é que o Santos segue em um estado constante de alerta. De um lado, boas notícias como a volta de William Arão para reforçar o elenco de Vojvoda. De outro, situações como a de Miguelito, que não apenas desfalca no presente, como também sinaliza que o clube pode perder ativos importantes sem ao menos tê-los aproveitado de verdade. E eu quero saber de você, torcedor. Acha que a volta de Arão pode realmente fazer diferença nesse meio-campo do Santos? E sobre Miguelito, você entende a decisão dele de não querer voltar, ou acredita que o Peixe deveria insistir mais no jovem boliviano?